Vamos dedicar nesse momento um tempo em oração. E chegou às minhas mãos 3 pedidos especiais para nós intercedermos. Mauro Antônio França está internado. Rosângela, que a família está enlutada pela perda de 2 familiares só nesta semana. Então, uma tragédia. E também a irmã Barreto, que vai passar por uma cirurgia de amputação de 2 dedos em decorrência do diabetes. Então vamos orar por essas pessoas e também por outros irmãos que estão ali sofrendo pela enfermidade e também o luto. Vamos nos ajoelhar para nós orarmos? Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome, Senhor, por tudo que tu és. Nossa gratidão, nosso louvor a ti, porque tu és o nosso Deus, o nosso Criador, nosso mantenedor, nosso Salvador em Cristo Jesus. Pai, nos faltam, Senhor Deus, palavras, adjetivos para exaltar a tua pessoa, o teu ser. Toda a nossa gratidão a ti, Senhor. Nós estamos na igreja, nesta hora de joelhos, gratos, Senhor, pelas bênçãos recebidas, sobretudo pela bênção do perdão em Cristo Jesus. Se há alguém aqui hoje, Senhor, que está com o coração pesado por faltas cometidas, que a tua graça o alcance neste momento. Que a tua graça alcance esta filha tua que está com o coração pesaroso. E que o perdão seja aceito como ele é outorgado por Cristo Jesus. Pai querido, nós oramos também por essas pessoas que aqui mencionamos o nome, que precisam da tua graça. O Mauro, Senhor Deus, e lembramos também da irmã Barreto, que estão enfermos, e outros irmãos e amigos nossos da igreja. Também a Rosângela, que perdeu 2 familiares e a família está de luto. Senhor, conforte essa família com a esperança do breve encontro com Cristo. Queremos, Senhor, pedir também pelos dízimos e as ofertas que aqui te devolvemos como gratidão a ti também. E te pedimos, Pai, uma bênção especial sobre o pastor Wilson Geisler. Ele foi escolhido pelo Senhor para trazer a tua palavra para nós nesta manhã. Pedimos que o Senhor cubra ele com teu Espírito, que ele fale cheio de ti e que seja percebido, nítido, que não é ele a dar um sermão para nós, mas o Senhor a dar a mensagem a nós, a mensagem que o Senhor tem. Te pedimos estas bênçãos e já as agradecemos, pois pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, bom sábado, né, igreja querida. Tenho alegria hoje, fico muito feliz em poder apresentar para vocês o pastor Wilson Geisler. Pastor Wilson é o pai do pastor William Geisler, que está aqui conosco na igreja, jovem pastor. Pastor Wilson foi meu pastor, meu presidente no início do meu ministério, lá em Santa Catarina. Eu disse para ele, né, ele se tornou meu presidente, e com o passar do tempo passou a ser meu amigo, e hoje eu digo que é meu irmão, irmãozão do coração ali. Prazer, pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Deus te abençoe nesse momento. É uma alegria poder te receber e saber que a gente vai poder ouvir a palavra do Senhor através de você nessa manhã. Fica aqui um pouquinho. Fico sim, ele manda, eu obedeço. Bom dia para vocês, um feliz sábado para todos os amigos. Eu quero dizer para vocês aqui publicamente, diante de todos da igreja aqui do pastor André, eu já falei isso para ele pessoalmente, mas esse homem aqui, esteve ao meu lado nos dias mais difíceis da minha vida. Sabe aquele dia em que você prefere a morte do que a vida? Nesse dia ele esteve do meu lado. Ele saiu de Santa Catarina, foi a São Paulo, só para orar comigo, só para fazer uma oração comigo.
Depois ele me visitou em Brasília, onde eu morei, também para orar comigo. Ele esteve nos dias mais difíceis da minha vida, ao meu lado. Ele também esteve nos dias mais alegres da minha vida, também ao meu lado. Então, é um grande homem de Deus. Pastor, muito obrigado por tudo que você fez por mim. Que Deus te abençoe. O pastor também precisa de pastor, né? Obrigado, amigão. Louvado seja Deus. Um bom dia mais uma vez a todos os amigos que nos acompanham também pelo YouTube, né? Pelas redes sociais da igreja, hoje, dia 19 de novembro, ou posteriormente, que Deus abençoe também ricamente você. Hoje nós estamos aqui começando, né? Uma semana especial, Encontros junto à Árvore da Vida. Eu estarei fazendo uma meia semana de quarta a sábado na igreja do Capão da Embuia, com esse tema aí. É uma semana especial de evangelismo nas igrejas adventistas, e à frente está o Ministério da Mulher. E a Bíblia, ela nos fala aqui no Apocalipse da árvore da vida, desse encontro que os salvos poderão ter junto à árvore da vida. Ela diz assim, mais ou menos, do rio da vida, da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, ali nós encontramos, está a árvore da vida, que produz 12 frutos. E aí descreve ali toda a nova terra. Eu tenho um amigo que ele marcou um encontro com o seu pai, debaixo da árvore da vida, ou junto a essa árvore. Um pouco antes do seu pai morrer, ele marcou esse encontro com o pai. E várias vezes ele já me mencionou isso. Eu tenho um encontro marcado com o meu pai, junto à árvore da vida. Além de Jesus, com quem você quer se encontrar no novo céu e na nova terra? Você pode marcar encontros do lado da árvore da vida. Um encontro com a esposa, com o esposo, com o pai, com a mãe, com amigos, com filhos. Esse amigo marcou esse encontro um pouco antes do seu pai morrer, junto à árvore da vida. E falando em pai, eu trouxe aqui um vídeo. Doutor, está pronto lá o vídeo? Que fala um pouquinho do meu pai, o avô do William, que trabalha com vocês aqui, o William Geisler. Solta para nós o vídeo. Eu gravei há 3 anos atrás. Meu pai tem hoje 77 anos. Vamos ver. Não deu? Ele está fazendo assim, ó. Isso significa o quê? Depois. Então, deixa quieto. Ou vai dar agora? Depois. Então, fica para uma próxima. Agora deu. Solta o áudio. Se acha, não sei como, mas mesmo aposentado, ele conserta os calçados, não é? Fiado nem pensar. Não consertamos mala de viagem, Salmo 91, os 10 mandamentos, TV Novo Tempo, um livro missionário aqui para ser entregue para as pessoas, o álcool gel, não é? E ali não atendemos aos sábados, e ali está o meu pai. Pai, faz quanto tempo que o pai é sapateiro? Desde os 13 anos, faz 61 anos. 61 anos. O pai está com que idade? Estou com 74. Estou trabalhando com conserto de calçados 41 anos. E quase 20 anos eu trabalhei de empregado. Que horas começa, que horas sai do trabalho? Aqui eu trabalho em casa, né? Começa geralmente às 7:45 e vou até a noite.
Mas, pai, mostra esse caderno aqui, eu vou dar um zoom. Não vou chegar muito perto aqui, mas vou dar um zoom. Vamos ver se consigo aqui. Nesse caderno, o pai anota o que aí nesse caderno? Aqui eu anoto tudo que entra de dinheiro e anoto as despesas também que eu compro de material. E daí Mas por que faz isso? para depois poder dar o dízimo. Aqui, por exemplo, está marcado aí R$105 de dízimo, pago. Daí eu vou marcando aqui, pago. Aqui também dízimo, 158, pago. Todo mês eu vou marcando aí o que entra e para ver quanto deu de lucro no mês. E tem valido a pena ser fiel a Deus nessa questão, pai? Sempre, sempre. Faltou alguma coisa aqui em casa? Nunca. Posso dizer aquele verso que a Bíblia diz lá: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. E faz uma despedida aqui, pai, então, em alemão para eles. Ein bisschen geht's noch. Wiedersehen. Halt nicht munter. O que quer dizer? Fique com Deus e continue em frente. Amém. Um abraço a todos. Obrigado, doutor. Meu pai mora em Mafra, Santa Catarina, 100 quilômetros daqui. E eu roubei o caderninho dele. E no caderninho dele não estão apenas anotados aqui as entradas e saídas e o cálculo que ele faz ali para dizimar e ofertar. Tem mais coisa aqui anotada. Por exemplo, aqui está cheio. Se ele me ver mostrando esse caderno, depois ele vai me dar uma surra. Porque ele disse para não fazer isso. Mas ele não vê o YouTube. Aqui está escrito assim, ó. Trocado 2 pneus. Tem o nome da loja e o valor dos pneus. Comprei geladeira branca, dia 7 de novembro de 2008. Foi R$ 1.230. O asfalto passou na rua Tenente Erihau no dia 8 de janeiro de 2009. Prefeito Jango Hermes. Construí uma casa para minha neta Giovana de brinquedo, casa de boneca, dia 17. E aí ele vai anotando as datas. Aí aqui tem mais, ó. Morte do tio Estevão, tem a data, com 81 anos. Comprei um pé de ferro ele usa para trabalhar na sapataria. Do Zizo, no dia 7 de fevereiro de 2008. Comprei um carro do Wilson sou eu. Corolla, não, ele está descrevendo aqui que eu comprei um carro, então ele anotou o dia que eu comprei um tal de carro aí, Corolla, 2003. Radiografia do pulmão, fiz no dia 29/7. E aí vai. Tudo anotado. Claro que ele não tem só esse caderno, ele tem muitos outros cadernos. Meu pai anota tudo. Os eventos importantes para ele, com as datas. Você sabia que no céu está tudo anotado sobre você? Você sabia que no céu está tudo anotado sobre você? A Bíblia fala de livros no céu. O Apocalipse fala do livro da vida, onde deve estar o seu nome, onde está o nome de todos os que aceitam a Jesus como Salvador e Senhor e são batizados. A Bíblia fala do livro da morte. Alguns nomes do livro da vida passam para o livro da morte. O livro dos perdidos. A Bíblia fala do livro memorial, do livro de pecados. A Bíblia é clara em dizer que há registros no céu. Está tudo escrito lá. Nada escapa dos olhos de Deus. Eu tenho hoje para você aqui uma dura, forte advertência e um doce chamado. Abra a Bíblia em Romanos 2, lá em Romanos 2, capítulo 2. Você que está acompanhando também aí a transmissão em casa, pegue a sua Bíblia, Romanos 2, verso 16.
Encontrou aí? Romanos 2,16. Diz aqui assim a Bíblia: no dia em que Deus, por meio de quem? De Cristo Jesus, fizeram o quê? Julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Há um juízo no céu. Deus, por meio de Jesus, julga os segredos dos homens. Eclesiastes também fala sobre isso, lá no último capítulo, que o dever do homem é temer a Deus, guardar os seus mandamentos, porque Deus trará a juízo todas as coisas, quer sejam boas, quer sejam más. E aqui diz que Deus julga os segredos dos homens. Lá no céu está tudo escrito, está tudo arrolado sobre você, sobre mim. Aonde está o teu nome? No livro da vida. Irá permanecer lá até que Cristo volte? Deus julga os segredos dos homens. Eu pergunto para você, que segredos você guarda no seu coração? Quais são os seus segredos? Coisas que ninguém sabe. Sabe, eu não falo sobre coisas que foram lá de trás, coisas do passado, que você já confessou a Deus, abandonou, pediu perdão, não as pratica mais. Eu não falo sobre isso. Aquilo que você já pediu perdão a Deus, já se arrependeu, Deus já perdoou, ficaram nas profundezas do mar. Eu falo de alguma coisa atual, de hoje. Há algo errado em sua vida, há algo que você faz, não deveria fazer, há algo que você diz, não deveria dizer, que você pensa, não deveria pensar, que você come, não deveria comer, que você bebe, não deveria beber. Há alguém com quem você está, não deveria estar. Algum lugar onde você vai, não deveria ir. Há alguma coisa errada que você pratica, que pela Bíblia você sabe não ser certo. Mas o errado não é apenas fazer coisas erradas, errado também é não fazer as coisas certas, ou deixar as coisas certas para trás. Uma vez um amigo meu, em algum lugar aí do sul, em uma igreja, ele como pastor, foi conversar com um homem que estava em adultério. E ele foi falar com o homem, abordar ele e tal, e aquele homem não negou. Ele disse: pastor, é verdade mesmo, é verdade, eu estou dormindo com a fulana lá. Mas ele disse assim: pastor, dá uma acobertada aí, dá uma acobertada, põe o cobertor por cima. O caso dele já era público, publicamente seria tratado, mas ele disse: dá uma cobertada. Sabe, nós somos assim. Se a esposa não descobrir, não dá nada. Se o marido não sonhar, vamos em frente. Se os pais sequer imaginarem aquilo, vamos seguindo em frente. Se a igreja não souber, se o pastor não desconfiar, vamos em frente. Nós não temos medo. Nós brincamos de ser adventista, de ser cristão. Há algum segredo em sua vida? Há algo que você faz, não deveria fazer, que você diz, não deveria dizer, pensa, não deveria pensar, vai, não deveria ir, come, não deveria comer, bebe, não deveria beber. Alguma coisa que você sabe não está certo. E quem te disse que não está certo? Deus diz. Como? Pela Bíblia, pelo Espírito Santo falando à nossa mente, ao nosso ouvido. Mas nós insistimos,
nós continuamos, nós avançamos, nós não temos medo. Nós parecemos os políticos do Brasil, muitos deles, infelizmente. Se o meu nome não aparecer em nenhuma delação premiada, se o meu nome não aparecer nos jornais e na mídia, não dá nada. Vamos continuar. Mas nós somos iguais, somos pecadores também. O nosso nome está no meio. E nós chamamos esse juízo de Deus, que é em 3 fases, nós damos nomes a eles, as fases desse juízo. E eu quero começar só uma recapitulação rápida, do último para o primeiro. Como é que nós dizemos que será o juízo, a terceira fase do juízo no céu? Nós chamamos do quê? Juízo do quê? A última fase, do final para o começo. Terceira fase do juízo no céu, ou do juízo de Deus. Está lá em Apocalipse 20, Apocalipse 21. Nós chamamos de juízo do quê? Execução, juízo final. Juízo final de execução vai acontecer depois da volta de Jesus ou antes da volta de Jesus? Depois ou antes? Depois da volta de Jesus. Antes ou depois dos 1000 anos no céu? Depois dos 1000 anos no céu. Vai acontecer depois que a nova Jerusalém desce do céu. Quando Jesus estabelece aqui nessa terra um novo céu e uma nova terra. Juízo de execução. E qual é a pena? Qual é a pena? Alguns anos de cadeia? Qual é a pena? Morte o quê? Eterna. Pena capital. Nós não pensamos nisso. Não pensamos nisso. Deus não vai tirar nada de ninguém. Só não vai dar aquilo que as pessoas não querem. A vida eterna. Tem uma segunda fase desse juízo, que nós chamamos de juízo do quê? Hein? Juízo do quê? De comprovação, de verificação. E vai acontecer quando? Antes da volta de Jesus ou depois? Depois da volta de Jesus. Durante o milênio, os 1000 anos do céu, ou depois dos 1000 anos do céu? Durante os 1000 anos do céu. E diz a Bíblia lá em Coríntios, 1 Coríntios 6, que nós, os salvos, julgaremos até os anjos. E será um juízo para comprovar. Comprovar aonde? Nos registros no céu. Livros, registros, eu não sei de que forma, mas há registros no céu. E lá nós poderemos abrir os livros, ou verificar da forma que Deus quiser nos mostrar. Por que que esse está aqui? E por que que aquele não veio? Não ressuscitou? Ou não ascendeu ao céu? Por quê? Tem alguma coisa errada? Deus se enganou? Deus foi injusto com alguém? Trouxe alguém por engano e deixou alguém por engano? Diz que nós poderemos olhar o nome de todos os que não estão lá e verificar por que é que não estão. Oportunidades não abraçadas. E poderemos olhar também os nomes dos que estão. Como é que estão aqui? Mas olha, lá na terra tinha uma vida toda errada, mas arrependeu-se, pediu perdão. E diz que julgaremos até os anjos. Não para dizer se eles estão salvos ou perdidos, mas Deus não quer que a gente tenha dúvida de nada. Mas por que esses anjos aqui foram expulsos do céu? A terça parte. Será que Deus deu chances a eles, a todos eles? Também nós poderemos verificar isso. Deus não quer que ninguém tenha dúvida. Aqui na terra, os juízes erram, falham, condenam quem não deveria, absolvem quem não deveria ser absolvido. Mas Deus não é assim. O juízo de Deus é correto.
Lá no céu poderemos verificar durante 1000 anos. E há um outro juízo, e nós chamamos esse primeiro juízo, a primeira fase, do juízo do quê? Juízo de investigação, ou investigativo. E a partir de Daniel 8:14, ali nós entendemos o início, ao término daquela profecia ali registrada, desse juízo investigativo. Ele acontece agora. O nosso nome pode passar pelos lábios de Cristo. Primeiro ele começa para com aqueles que viveram e aceitaram a Jesus e descansaram. E tem o seu nome no livro da vida, para ver se o seu nome pode permanecer lá para amanhã da ressurreição. Ou de lá tem que ser tirado. Quando termina esse juízo, que começou em 1844, pelos mortos, começa com os vivos. Nós não sabemos quando o nosso nome passará pelos lábios de Cristo, e o nosso caso decidido definitivamente. Mas Ellen White também diz que Deus revisa o nosso progresso, a nossa caminhada cristã. Sabe, amigo, se você acompanha em casa, ou mesmo aqui na igreja, e não está entendendo muito bem, eu compreendo você. Aí tem um QR Code que vai ser colocado na tela, e você pode pedir estudo bíblico, pode pedir ensinamento mais completo sobre isso. Eu quero entender isso que o pastor aí está falando, que eu estou perdido. Peça, e você vai receber, para aprender com a sua própria Bíblia, mais sobre esse tema, o juízo de Deus. Juízo de investigação, de verificação, e por fim, juízo final. Deus não erra. Eu pergunto para você, como eu estou diante de tudo isso? Tem um pedacinho na Bíblia aqui, um trechinho da Bíblia, que vai nos ilustrar a importância de pensarmos sobre isso. Vai lá em Êxodo, capítulo 4, tem uma história breve aqui. Êxodo, capítulo 4. Veja aí, no verso 18. Encontrou aí, Êxodo 4, verso 18? Aqui nós lemos assim, a história de Moisés regressando para o Egito, para libertar o povo de Israel de lá. Diz o verso 18: e saindo Moisés, voltou para Jetro, seu sogro. Ele disse: deixa-me ir, voltar a meus irmãos que estão no Egito, para ver se ainda vivem. E disse-lhe Jetro: vai em paz, meu genro. Mal sabia ele que ele não ia passear para ver os parentes, ele iria enfrentar Faraó. Talvez, se ele soubesse, Jetro, disso, talvez não deixasse ele levar a esposa e os netos dele. Nem Moisés queria ir, mas aceitou por fim esse chamado. E agora diz aqui o verso 19: disse também o Senhor a Moisés em Midian: vai para o Egito, já morreu quem queria tirar a tua vida. Verso 20: tomou Moisés a mulher e seus filhos e os fez montar num jumento, e assim ele foi em direção ao Egito. E Deus disse para ele, no verso 20: assim você vai falar a Faraó: assim diz o Senhor, Israel é quem? É meu filho primogênito, meu filho mais velho. Digo-te, pois, deixa ir meu filho mais velho, para que me sirva. Mas se você recusar deixá-lo ir, eis que o teu filho mais velho, primogênito, vai morrer. Essa era a mensagem de Moisés para Faraó. Era uma ameaça? Parecia ser, mas era uma declaração forte. Faraó, Deus está dizendo: Israel aqui é meu filho mais velho. Você, Faraó, tem um filho mais velho também.
Deus diz: se você não deixar o meu primogênito, o meu filho mais velho, os descendentes de Jacó saírem daqui, saiba você que teu filho mais velho vai morrer. Eu pergunto para você: morreu ou não morreu o filho mais velho de Faraó? Sim ou não? Morreu. Morreu na primeira praga? Na segunda? Em que praga ele morreu? Na 10ª praga. Deus deu chance para Faraó? Deu oportunidades? Deu. Por fim, seu filho morreu. Deus avisa ou não avisa antes? Sim ou não? Avisa. Deus me trouxe aqui nessa manhã para avisar você. Do jeito que está, não está certo. Se você não mudar, se eu não mudo, teu filho mais velho vai morrer. Ou seja, há consequências. O pecado traz consequências. Não, literalmente, o filho vai morrer, mas nós colhemos as consequências dos caminhos errados. Deus avisa antes, avisou a Faraó, avisa a você, através do Espírito Santo. E o que nós fazemos? Olha o verso 24. Estando Moisés no caminho, ainda antes de chegar lá diante de Faraó, numa estalagem, ele para descansar, para dormir, certamente à noite, no meio do caminho, no meio da viagem, ele, a mulher e os filhos, ele descansa. Encontrou o Senhor ali e quis fazer o que com ele? E quis matá-lo. O mesmo homem que disse para mim que marcou um encontro com o seu pai, já falecido, mas antes de morrer, logicamente, ao lado ou debaixo da árvore da vida. Ele me ligou um dia e perguntou: pastor, o que quer dizer esse verso aqui? Por que Deus quis matar a Moisés? E eu olhei para ele e disse: mas é interessante mesmo isso, a sua pergunta. Moisés estava indo fazer a vontade de Deus, amando de Deus, obedecendo a Deus, mesmo sem querer, mas estava indo. E agora Deus aparece para matá-lo no meio do caminho da viagem. Interessante isso. Sabem por quê? A mulher de Moisés olhou para ele e pensou: mas o que está acontecendo? E diz Ellen White que Deus, através de um anjo, chegou para matar Moisés. O que está acontecendo? Não é possível. O meu marido é um santo homem. Meu marido nem celular tem, nem WhatsApp, nunca recebeu um nudes. Ele nem sabe o que é internet. Meu marido não olha nem para a vizinha do lado, que às vezes vai cortar a grama lá de forma... Meu marido é santo. O que está de errado? O que tem errado? Por que Deus quer matá-lo? Tinha algo de errado na vida de Moisés? Sim ou não? Tinha. E não era nem com ele exatamente. Era com um filho dele, os filhos dele. O que ele não tinha feito? Ele não tinha cumprido uma ordem de Deus. Que ordem era essa? Gênesis 17, verso 10, Deus disse a Abraão que todo macho, todo homem deveria ser, entre os filhos de Israel, circuncidado. Ao 8º dia, que era cortar a pele que cobria o prepúcio do órgão masculino. Um pedacinho de pele. Ao 8º dia. Zípora, a mulher de Moisés, não era do povo de Deus. E Zípora disse para Moisés mais ou menos assim, eu posso imaginar, porque ela influenciou para que ele não fizesse. Capaz, para quê? Bobagem, isso não tem sentido. É um pedacinho de pele, vai sangrar, vai doer. Para quê? Deixa eles crescerem mais. E Moisés não circuncidou os filhos. E quando Zípora viu que Deus aparece para matá-lo, ela começa a fazer um pente fino na sua vida e na vida de Moisés e da família toda. Já sei, só tem uma coisa que está errada.
E diz aqui o verso 25: então Zípora tomou uma pedra aguda, cortou o prepúcio do seu filho, lançou aos pés de Moisés e disse: sem dúvida você é um esposo sanguinário. Ela disse mais uma vez no verso 26: então o Senhor o deixou ir. E ela disse: esposo sanguinário, por causa da circuncisão. Sabe, ela fez o serviço, mas reclamou 2 vezes. Chata, né, essa mulher aí. E Deus deixou Moisés ir, e ele foi. Era esse ou não era o problema? Era. Senão Deus não o deixaria ir. Resolvido o problema, ela pegou uma pedra aguda, bem fininha, puxou ali a pelezinha e tsac! Sangrou, choraram, mas foram circuncidados. Deus deixou Moisés ir. Ele teve sucesso? Sim ou não? Teve. Foi fácil ou foi difícil? Difícil. Mas onde está Moisés hoje? Moisés foi aquele que recebeu os 10 mandamentos das mãos de Deus. Foi quem viu Deus. Tantos milagres. Deus usou Moisés para tantos milagres. O grande legislador. E Moisés foi ressuscitado. Está no céu. Veio no monte da transfiguração fortalecer a Jesus com Elias. Está lá no céu Moisés já. Eu pergunto para você, meu amigo, aí da galeria e aqui de baixo, se com Moisés não acabou em pizza, não acabou em pizza. Se com Moisés Deus não deixou barato. Se com Moisés Deus veio e quase matou Moisés por causa de um pedacinho de pele, você acha que comigo, com você, é diferente? Dá para levar a vida assim, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que tem que ser, e no final vai dar tudo certo. Não vai dar certo, não vai. Ou nós levamos a sério o que está escrito aqui, ou estamos brincando. Não vai dar certo. Com Moisés não ia dar certo. Diante de Faraó, representante do mal, ele tinha que estar o quê? Como? Diante de Deus, diante de Faraó ali. Como? Diante de um representante do mal, de Satanás, ele tinha que estar ali como? Em dia com quem? Com quem? Com Deus. Ele não estava. Sabe qual é o verso mais terrível da Bíblia? Sabe qual é? O mais terrível, o mais assustador de toda a Bíblia, a meu ver, está em Hebreus 10. E veja lá, o que diz Hebreus 10. No verso 26 de Hebreus 10 diz assim, se você sabe o que é errado e continua fazendo mesmo sabendo, não há salvação para você. No verso 27 diz que a expectação é de fogo, de destruição, de morte eterna. No verso 28 diz que assim acontecia na época de Moisés. No verso 29 diz que hoje maior castigo tem quem ultraja o Espírito Santo. Não ouve o apelo de Deus. No verso 30 diz que Deus tem a vingança com ele, e ele vai retribuir a cada um. E no verso 30 ainda diz que o Senhor julga o seu povo. E no verso 31 diz assim: horrível coisa, terrível coisa é o quê? Cair aonde? Nas mãos de quem? Do Deus vivo. Horrível coisa é você estar nas mãos do Deus vivo, sem ter se arrependido, sem ter pedido perdão dos seus pecados, sem intercessor, sem o manto da graça de Cristo sobre você. Terrível coisa é. Você quer se encontrar com amigos, com falecidos, ressurretos, com Cristo um dia junto à árvore da vida? Está você em dia com Deus? Eu termino contando uma historinha
e leremos mais um verso no final. A história foi de uma senhora que eu conheci alguns anos atrás, em Santa Catarina, na cidade de Rodeio, que fica entre Blumenau e Rio do Sul, tá? De italianos. Aquela senhora era a única adventista da família e da cidade inteira. E eu era pastor ali na região em Indaial. Eu fui visitar a senhora. Eu tinha a idade do meu filho William, que trabalha aqui com vocês. Um pouquinho mais novo, tinha 23 anos. E quando eu conheci a senhora, eu fiquei apaixonado por ela. Ela me recebeu com muito carinho, com um beijo no rosto, que me apaixonei por ela. Ela tinha 85 anos. Maria Bonelli Kuzawa. Era viúva, morava sozinha numa casa de madeira. E ao conversar com ela, eu disse: irmã Maria, por que a senhora não vai morar com filhos, na casa do filho, da filha? A senhora tem 85 anos, mora aí sozinha. Não fazia muito tempo que ela era adventista. Ela tinha sido parteira durante a vida toda. Ela disse: pastor, mas eu não moro sozinha. A senhora mora. E ela apontou para um quarto, havia uma cortina apenas, não porta, dava para ver a cama. Ela disse: pastor, ali toda noite alguém dorme comigo. Eu falei: que bom. Mas quem é a mocinha que a senhora contratou para dormir com a senhora toda noite? Pastor, eu não contratei nenhuma mocinha e nem mocinho. Mas ali naquela cama, Jesus dorme toda noite comigo. Eu olhei nas paredes da casa dela, versos da Bíblia ela escreveu em pedaços de papel e colou. Poesias que ela escreveu para Jesus, declarando o seu amor, estrofes, ela colou, mas estava cheio assim nas paredes da casa dela. Eu nunca saía de lá de mãos vazias. Pastor, leva um dinheirinho aqui, compra um chocolatinho para o teu filho. Pastor, leva esse saco de roupas lá para as Dorcas na igreja. Antigamente era Dorcas, tá? Para a asa da igreja lá, eu costuro. Ela tinha uma máquina de costura. E sempre eu ia visitá-la. Um dia os irmãos da igreja disseram: pastor, vá visitar a dona Maria, porque ela está doente. E eu fui lá visitá-la. Cheguei lá, a mulher estava magrinha. Era visível a doença no seu rosto. Fui conversar com o seu filho ao lado, fora da casa. E ele, um homem maior do que eu assim, falou grosso: pastor, plantador de fumo na época. A mãe não pode saber. Tem 4 meses de vida. Tem câncer na garganta. Está condenada. Depois de conversar com ele, eu entrei em sua casa. Fui conversar com ela. Eu não falei nada porque eu não sou bocó, né? Mas alguém já tinha falado. E a irmã disse assim: pastor, eu sei o que eu tenho. Eu também não confirmei, porque eu já disse que não sou bocó, né? Mas ela disse mais: Deus não vai me deixar na mão. Eu vou ser curada. E eu, pastor de 23 anos, eu pensei: duvido. Eu pensei, verdade. Na minha cabeça de jovem eu pensei: duvido. Será que Deus vai se importar? E pensei: será que ela quer ainda casar de novo? Quer fazer vestibular? Quer viajar pela Europa? Será? Deus vai se importar com uma mulher de filhos para criar de 30 anos? Mas será que com ela? Pensei assim rapidinho, mas não falei nada, né? Não sou bocó, né? Mas pensei: Deus não vai me deixar na mão. Eu vou ser curada, ela falou. Só que ela disse mais: pastor, agora se Deus achar que eu deva morrer, descansar, não tem problema. Eu estou preparada. Eu estou pronta. Você está pronto? Você está preparado? Ela queria viver. Pediu a Deus isso. Mas se Deus achar que é a hora, não tem problema. Estou pronta, estou preparada, estou em dia com Deus. Cortei até a perizinha do prepúcio. Não tem nada pequeno para Deus.
Você não pode pegar a Bíblia e olhar e dizer assim: gostei, isso aqui eu vou praticar. Joia, estou dentro. Não. Não é como um cardápio que você vai no restaurante e diz: quero. Tira a cebola, tira o alho, tira o queijo, tira o bacon. Bom, assim tá bom o prato, traga para mim. A Bíblia não é assim, em que você vai escolhendo: isso eu aceito. Não, isso aqui não se encaixa com a minha vida. Eu aceito isso aqui. Não, ou é tudo, ou não é nada. A irmã Maria disse: eu estou pronta, pastor, preparada. Orei com ela e fui embora. Passou talvez ali um mês, alguma coisa assim, e eu fui levar a Santa Ceia para ela. Teve a Santa Ceia na igreja, em Dayal, e eu fui lá levar, logo após o culto, a Santa Ceia para ela. Cheguei na casa dela, ela tinha câncer aonde? Aonde? Garganta. Só líquido, não podia comer nada sólido. Nada sólido. Cheguei lá na casa dela, 1h pouco da tarde, mais ou menos. Eu estava comendo arroz, macarrão, carne. Eu entrei, olhei e disse: irmã Maria, a senhora não morreu? Eu não disse isso porque eu não sou bocó, mas eu pensei isso, Ela não morreu. E estava gordinha de novo. Eu disse: irmã Maria, me conta aí essa história. A senhora está comendo? Isso eu falei, a senhora está comendo. Como é que pode a senhora estar comendo? Pastor, sente aqui, tá bom? Sentei, cadeira de palha, sentei. Eu vou te contar. Está vendo o meu quarto? O quarto estava aqui, né? Está vendo o meu quarto? Estou vendo. Pois é, de noite ali na cama, quem dorme comigo me acordou e me chamou, e a voz soou no quarto inteiro, e a voz disse assim: Maria, levanta, coloca os teus dentes e come. Eu me levantei, pastor, fui na cozinha procurar os meus dentes. Como é mesmo o nome disso? Sabendo, né? Falou bem rapidinho ali. Meu pai tem, embaixo e em cima, e daí? Peguei os meus dentes, pastor. Aonde que guarda mesmo? Um copo de água, né? Está por dentro. Chimiei uma fatia de pão. Sabe o que é chimiar? Vem do verbo chimiar. Eu chimio, tu chimias, ele chimia, nós chimiamos. É passar doce no pão. Chimia. Comi, pastor. Não sinto nada. Não sinto nada. O médico fez o exame. O pastor disse que eu não tenho mais nada. Sabe quantos anos ela viveu? 1 a mais. Tinha 4 meses de vida. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ela chegou aí a uns 95 anos mais ou menos. Viveu 8 anos a mais depois daquilo. É muita coisa para quem já estava naquela idade. Hoje tem uma igreja lá, onde só ela era adventista. Amém? Deus deu para ela mais 8 anos. Mas não é isso o importante, não é isso o principal da história. O principal é que ela disse o quê? Pode ser hoje, pode ser daqui a 8 anos, mas eu estou preparada. Eu disse para você que nós tínhamos uma dura advertência e um doce chamado. Agora o final é o doce chamado, um verso apenas. João 6, terminamos com esse verso. João 6, um chamado de Deus para você. João 6, 37. Olha só. Que doce chamado. João 6,37. Toda vez que eu leio esse verso, eu lembro de uma pessoa que visitava a minha casa, e ela via as coisas assim, ó. Via lá uma roupa que estava sendo separada para ser doada. Daqui que eu levo. Mas está rasgada, daqui. Mas está furada, daqui. Via uma panela lá, um pote lá que estava meio na cozinha, indo para, ser descartado. Deixa que eu levo. Via um calçado lá que a gente estava separando para doar, levar a ser. Daqui dá para mim. Tudo que ela via, que ela percebia que a gente ia jogar fora, ela queria. Ela levava um saco de coisas embora. Às vezes nem usava. Mas era aquele desespero. Assim, dá para mim que eu levo.
brinquedo, daqui eu dou para o meu netinho, daqui eu dou não sei para quem, daqui eu faço. Assim ela fazia. Quando eu leio esse verso, eu lembro dessa pessoa e do que ela fazia. Porque olha o que diz o verso. Verso 37, João 6. Todo aquele que o Pai me dá, diz Jesus, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus diz assim: venha a mim. Não, mas não dá, não posso, estou rasgado. Venha, 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 venha que eu dou um jeito. Venha que eu tenho uma agulha boa lá. Não, mas eu não posso, estou arrebentado, estou sujo, está furado o sapato, está torto, está amassado. Não interessa, venha, 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 eu quero, eu aceito. Venha, pode vir, venha do jeito que está. Venha, não, mas está em pedaços. É assim mesmo que eu quero. Venha, todo aquele que o Pai me dá, e esse vem a mim, de modo algum eu jogo fora, eu descarto. Não. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje, a graça, o manto da graça de Cristo abraça todos nós. Amém? E não importa o tamanho do furo, do rasgado, da sujeira, do amassado. Quem vem a mim, um dia vai estar junto à árvore da vida. Tem algum pedacinho de pele para você cortar? Tem alguma coisa que você tem que, sabe? O Espírito Santo fala para nós. Uma vez um irmão, no final, no culto, quando ele cumprimenta as pessoas, disse: pastor, você jogou duro hoje. Eu falei: sim, é a Bíblia. Pastor, eu tenho coisas erradas. Mas pastor, pela graça de Cristo, eu vou mudar, eu vou vencer. Eu falei: parabéns, vai em frente. É assim. Ele nos aceita, para não continuarmos do mesmo jeito. Vamos ouvir uma música agora, final, e queremos orar por você. Orar por você que deseja que Jesus opere mudanças em sua vida. Após a música. Quantas vezes já chorei pensando em Cristo, na sua vida gloriosa em outro viver. Quantas vezes neste mundo temos sofrido, amargura de viver tão longe
Nosso lar não é aqui, nosso lar é muito além desse mundo tão sofrido, dessa vida de ninguém. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero esse dia chegar, quando a luz do viver iluminar todo o ser. Quero então contemplar meu Senhor. Eu espero voltar, Senhor. Eu espero esse dia chegar. Nada me impedirá de contemplar sua face no dia final. Vamos orar? Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado, porque o Senhor nos recebe de braços abertos. Não importa como estejamos, não importa o caminho errado no qual estejamos trilhando, o Senhor nos recebe, nos aceita. Pela graça, Senhor Deus, opera em nós o querer e o efetuar. Dá-nos o desejo de andarmos de acordo com a Tua vontade. E esse desejo vem de Ti. Em nosso coração brota, faz brotar esse desejo e opera as mudanças que precisamos. Porque queremos estar preparados hoje, amanhã, depois de amanhã, todos os dias. Sermos fiéis, preparados. Nosso lar não é aqui. Obrigado a Deus, porque em Jesus nos aceita. E nós agradecemos a Ti e lhe pedimos, Senhor, perdoa os nossos pecados e salva-nos para o Teu reino em Jesus. Em nome dEle oramos. Amém. Um feliz sábado a vocês, que Deus os acompanhe.